Gostaria de saber a apreciação do livro O Exorcista. Até que ponto pode-se dar crédito aos fenômenos ali descritos? Perguntou a irmã Antonieta Almeida de São Paulo e a resposta veio do padre Oscar G. Quevedo, dos jesuítas. Não corresponde a nós julgar o valor literário do livro, né? Também não é da nossa competência analisar o aspecto econômico e de receptividade do público, depois se transformou em filme muito famoso, né? Em todo caso, quem escreve um livro de tal repercussão evidentemente tem grandes méritos. Referimos-nos unicamente ao conteúdo. É interessantíssimo. Bletch prende o leitor sem permitir-lhe abandonar o livro até a última página. Um demônio chamado Pazuzu, cansado de fazer diabruras no Oriente Médio, decide migrar à Califórnia, nos Estados Unidos. Pazuzu, de asas hirsutas e garras nas patas, incorpora-se numa menina de 12 anos. Reagan, né? Não Ronald Reagan, né, o presidente dos Estados Unidos, mas a menina chama-se Reagan. Não é necessário dizer que o demônio não tem corpo e que o horripilante Pazuzu não parte de uma criação da imaginação da menina excitada por muitas e muitas horas de abandono e leituras nada aptas para crianças, né? Os recalques sexuais da introvertida menina, muito imaginativa e solitária, manifestam-se com relações imaginárias com o demônio de pênis bulboso, saliente, curto e grosso. O caso de fundo histórico não apresenta nenhum fenômeno que autorize a supor qualquer intervenção demoníaca ou de qualquer espécie sobrenatural. Todos os fenômenos descritos têm explicação natural parapsicológica. A menina tímida, acanhada, introvertida, que vive sozinha o dia todo, com saudade do pai, divorciado com fortes repressões sexuais, durante muito tempo leu livros de bruxaria. Treinou muito com a perigosa Ouija, ou como a chamam no Brasil, brincadeira do copo, né? Acabou inconsciente por independizar-se, ou seja, tornar-se independente da consciência, do ego e do superego, né? É incalculável o número de loucos que a tal chegaram, começando por essas brincadeiras aí, né? Isso aí, segundo a parapsicologia, segundo o padre Quevedo, ficar brincando com essas coisas que fomentam e instigam o inconsciente acaba fazendo com que a gente se manifeste, ou manifeste essas coisas que acabam indo para o nosso inconsciente de alguma maneira se manifestando. Então Bletch começa por descrever uns golpes mais ou menos ritmados, no começo leves, depois mais intensos, produzidos no quarto da menina de 12 anos quando está dormindo. É um singelo caso do fenômeno chamado tipologia pela parapsicologia. A menina libera sua tensão interna pela emissão de energia, chamada telergia, com a qual inconscientemente ela golpeia os objetos circundantes, mesmo não batendo com o próprio corpo, mas é a energia psíquica dela que produz esses sons, esses ruídos e esses fenômenos, né? O sono, espécie de transe, facilita a manifestação, porque é no sonho que o nosso inconsciente se manifesta, né? A puberdade e a adolescência são as idades mais propícias para a manifestação dos fenômenos parapsicológicos, né? Pelo desequilíbrio próprio da idade e por ainda o consciente não estar totalmente ou não ter dominado de forma satisfatória o inconsciente. Análogo aos estigmas, né? Quando a pessoa também tem um estigma, é uma manifestação do próprio inconsciente da pessoa. Aí começa a aparecer os estigmas no corpo, não é nenhum fenômeno sobrenatural, nunca é um fenômeno sobrenatural. É sempre um fenômeno da mente humana. A mente humana tem poder que a gente desconhece. Poder de cura, poder de fazer esses fenômenos como os estigmas, de produzir fogo, de fazer batidas, de fazer com que os objetos levitem. Tudo isso é de forma inconsciente, nunca é possível controlar. E todas as pessoas que tentam fazer isso de forma consciente acabam liberando o seu inconsciente, perdendo o controle sobre aquilo e tendo problemas psíquicos gravíssimos em decorrência dessas manifestações, né? Análogo aos estigmas, até com a própria letra da menina aparecem umas letras sobre a sua própria pele, né? A Ajude-me. A dermografia escrita na pele, que também é uma manifestação do inconsciente. É possível isso acontecer. Há inúmeros relatos ao longo da história, há também descrição científica sobre isso. É o poder do psiquismo sobre o organismo, sobre o nosso próprio corpo. Muito frequente na parapsicologia e nos estudos parapsicológicos. Em várias ocasiões se descreve um frio, às vezes congelante, na habitação da menina. Há quantas pessoas têm um conhecimento de fenômenos parapsicológicos de efeitos físicos, como por exemplo a tipologia, sabem que são muito frequentemente acompanhados de ventos frios. Os ventos, né, que gela e arrepia os cabelos do toba, esses ventos acontecem muitas vezes por questão de manifestação do inconsciente também, né, de natural declínio da temperatura. E fenômeno parapsicológico de efeitos físicos, né, mais uma vez, fenômeno produzido pela nossa mente, não é fantasma, não é nada sobrenatural. Precisamente por ser uma transformação de energia,
A energia absorve o calor, né? E às vezes, por absorver o calor, dá a sensação do frio. Além do mais, a telergia, a energia desprendida pela menina, pode também provocar a chamada termogênese. Aumenta a temperatura, pode aumentar ou diminuir a temperatura, tanto para esfriar como para esquentar. Inclusive até fazer arder, você sentir o fogo do inferno ali, né? Ou transformar-se em adorífera, até produzir também odores, né? Osmogênese, Blatt descreve em várias ocasiões. Ou em qualquer outra manifestação também pode acontecer. Manifestação luminosa, sonora, tudo manifestação do nosso inconsciente. Lembrando que a mente humana tem poderes que a gente desconhece, poderes muitas vezes incontrolados, poderes que já foram muitas vezes identificados. A ciência normal, por isso paranormalidade, por isso ciência paranormal ou parapsicologia, porque a ciência normal não admite esses fenômenos, pelo menos da forma científica, porque a ciência precisa de quê? Para poder configurar ou estudar um determinado objeto ou um fenômeno. Ela precisa de que as coisas aconteçam com regularidade. Os fenômenos parapsicológicos, como o próprio nome diz, são paranormais, não são normais, não são comuns e são muito difíceis de se identificar e muito difíceis de controlar, não dá para reproduzir em laboratório. Mas são fenômenos que são verificáveis, tem vídeos, tem áudio, tem um monte, tem uma bibliografia, tem fotografia, tem muita coisa sobre o assunto, tanto testemunhos de pessoas que presenciaram esses tipos de fenômenos, quanto vídeos, quanto áudios, quanto fotografias, às vezes fotografia do pensamento que acontece também. Além das corriqueiras telecinesias, que é o transporte de objetos, ou movimentos de objetos próximos à dotada. E isso nunca acontece com mais de 50 metros de distância. Casas mal assombradas onde os objetos ficam voando, e esses tipos de fenômenos ficam acontecendo, se você tirar a pessoa que está produzindo esses fenômenos e ela ficar a 50 metros de distância, esses fenômenos param de acontecer. Ele fala, o Padre Quevedo, nos seus livros, de casas mal assombradas, e geralmente são meninas, mulheres, porque as mulheres se manifestam muito mais no inconsciente, tanto que a própria psicologia, a psicanálise do Freud começa lá no século XIX, com o estudo da histeria entre as mulheres, justamente por conta das mulheres jovens terem mais propensão a desenvolver isso. Quando você tira essas pessoas da casa, os fenômenos paranormais ou dos fantasmas, a casa mal assombrada para de ter esse tipo de coisa. Então, desprendida menina também pode provocar termogênese, além das corriqueiras telecinesias, movimentos de objetos. Por exemplo, o levantamento de um móvel a meio metro de altura. Isso acontece e o próprio espiritismo começa com esse tipo de fenômeno no século XIX. O Allan Kardec ali, das mesas voadoras, ali excitando o inconsciente nas reuniões do espiritismo, as mesas acabavam levitando, saíam, giravam, as mesas giratórias. Foi assim que nasce o espiritismo kardecista. É um fenômeno que, segundo o Padre Quevedo, é um fenômeno completamente natural, não tem nada de sobrenatural, não há nenhuma intervenção de espíritos, nem nada nesse sentido. É tudo o poder da mente humana, que tem poderes, como eu já disse, que a gente desconhece e nem imagina. Então, descreve-se também um dos fenômenos mais misteriosos, mas praticamente inevitável nos casos de poltergeist ou de possessão demoníaca, ou casas mal assombradas também, como as chama o povo. É o aporte, quando os objetos aparecem e desaparecem, também fenômeno provocado pela mente humana, através das paredes ou teto, sem romper-se e nem deixar buraco. A menina realizou, por exemplo, o aporte de um vestido que atravessou. Desmaterialização molecular, até de quarta dimensão se tem falado. O aporte é um fenômeno comprovado. Como comprovado é a sua vinculação à telergia também, emitida por alguma pessoa próxima do fenômeno. Enquanto a gente pensa, o nosso corpo, o nosso cérebro produz descargas eletroquímicas, e essas descargas físico-químicas de alguma maneira podem perceber e provocar fenômenos para além da nossa mente, mas nunca a distâncias consideráveis, como eu disse, nunca mais de 50 metros de distância. Então, comprovada é a sua vinculação à telergia emitida por alguma pessoa próxima ao fenômeno, mas as últimas explicações do fato ainda não convencem a todos os especialistas. Claro que há muitos estudos em relação a isso, há muitas divergências em relação a esses fenômenos, o fato é que eles acontecem, eles ocorrem. E de parapsicológico, nada ou pouco mais,
algumas adivinhações, também poder da mente, né? Talvez algo de xenoglossia, né? Falar línguas estrangeiras, que também é produção do inconsciente. Blatt não diz claramente se a morte de algumas pessoas foi por suicídio, medo ou mortas pelo sansonismo. O que acontece durante esses fenômenos? As pessoas ficam perturbadas mentalmente, porque isso mexe com o nosso inconsciente. E aí, essa perturbação mental faz com que as pessoas comecem a ter problemas, principalmente aquelas que são mais sugestionáveis. O fenômeno da sugestão é um fenômeno comprovado dentro da psicologia. Isso não precisa nem ser da parapsicologia, que são fenômenos que não são muito comuns e normais. Dentro da psicologia é completamente normal e são os fenômenos que a gente vê, por exemplo, na internet, com esses caras que falam coisas e sugestionam, usam hacks mentais, usam chaves ali que de alguma maneira produzem hipnose. Muitos pastores estudam hipnose para produzir esse fenômeno de sugestionabilidade que entra no nosso inconsciente e a gente começa a reproduzir aquilo sem querer. E aí você dá o dinheiro para a igreja, você faz coisas que você não faria, por quê? Porque entraram na sua mente, entraram no seu inconsciente. Muita gente chama isso de lavagem cerebral, né? Mas na verdade é o fenômeno da sugestão, fenômeno psicológico. O sansonismo ou o hiperdinamismo nem sequer chega à categoria de parapsicológico, como já disse, né? Nem sempre. Qualquer louco, ou nervoso, ou pessoa com problemas psiquiátricos, num ataque de nervos ou de histeria, pode manifestar no supremo aproveitamento dos músculos uma força muito superior também a que um não especialista poderia suspeitar. Tem muitos casos de mães que levantam ônibus e caminhão, né, porque os músculos, a gente não usa todo o potencial muscular e nem o potencial da mente muitas vezes. Como eu já disse, a gente tem o poder da mente e do nosso corpo que a gente desconhece. Isso, às vezes, quando você é excitado pelo inconsciente, você é capaz de produzir esse tipo de coisa e a sua força pode parecer muito maior do que aquela que você teria naturalmente. Uma força muito superior a que um não especialista poderia suspeitar. Um menino de 12 anos, em certos casos, pode perfeitamente afogar, dar um golpe mortal ou um empurrão fatal em circunstâncias precisas. Mais uma vez, produto do inconsciente. As testemunhas, os leitores e os espectadores ficam muito impressionados com os tais fenômenos parapsicológicos e às vezes até psicológicos ou psiquiátricos, mas são fenômenos singelos. Como adorno, como substrato de todo o caso, mera pornografia e aberrações sexuais da menina, quando você tem acesso a esse tipo de coisa também, isso pode excitar o seu inconsciente, e a menina do exorcista fez isso, enfiando o crucifixo na periquita. As leituras de Reagan e o ambiente infeccionado ao máximo até as missas negras, bruxaria, são motivo pelo qual o desequilíbrio da menina seja dramatizado pelo inconsciente. Então o seu inconsciente vai começando, ou vai ao longo do tempo com essas leituras, introjetando aquilo. E aquilo fica no seu inconsciente e de alguma maneira começa a se manifestar. Primeiro nos sonhos e depois quando o inconsciente começa a tomar conta e a dominar até a própria consciência, começam essas representações a serem reproduzidas, sem o controle da própria pessoa, sem o controle da menina. Aí muita gente diz que isso aí se deve ao demônio, mas na verdade não, é mente humana. O instinto sexual exacerbado pode levar uma pessoa aos maiores extremos. A histeria no século XIX, quando Freud começa com a psicologia, era assim, né? Um dos tratamentos para a histeria no século XIX, além do choque, era também a masturbação. Masturbava e fazia as mulheres chegarem ao orgasmo e elas ficavam tempos e tempos sem ter ataques histéricos. E por isso que o Freud, inclusive, vai depois desenvolver sua teoria psicanalítica no sentido da sexualidade, dizendo que a maior parte das neuroses que a gente desenvolve é por conta da repressão sexual. E o inconsciente arruma uma maneira de manifestar essa sexualidade, né, através da histeria, por exemplo. Uma das formas de manifestar isso. O Freud vai pegar isso. Muita gente pensou ter relações sexuais com demônios machos ou fêmeas na época da bruxaria. Na época da bruxaria, ainda hoje também tem isso, né, dentro dos rituais de bruxaria, rituais satânicos, nas famosas missas negras. E com dragões também, e com tantos de outros planetas. Tem gente que tem isso, né? Mais uma vez, não é encontro com extraterrestre, é viagem do inconsciente. Quando o consciente toma conta, o inconsciente toma conta da consciência. E aí você começa a viajar, você começa a sonhar acordado, vamos dizer assim. Seu inconsciente toma conta e você não tem o controle, você é dominado completamente pelo seu inconsciente. Uma menina, sim, pareceria incrível, mas é real a potência explosiva do minúsculo átomo, né? O átomo pode provocar o quê? Uma explosão atômica, né? A energia nuclear está aí para provar isso. Quando se desequilibra e explode o inconsciente, sempre se supera a capacidade de compreensão do não especialista. As obscenidades de Reagan não surpreenderiam se surgissem no adulto. Ora, se um adulto pode chegar a tal pornografia,
Merda. Se um adulto pode chegar a tal pornografia, né? Se um adulto pode chegar a tal pornografia e muitíssimo mais o fato, nada tem de sobre-humano. Nada de sobrenatural. O inconsciente de um menino pode contagiar-se da sujeira de um adulto também. A gente pode se deixar contagiar se vivemos num ambiente promíscuo. Muitas pessoas dizem que o livro e o filme são positivos porque leitores e espectadores recuperaram a fé ao ver as atividades do demônio. Não concordamos. Fundamentar a fé, mesmo que seja parcialmente, nas possessões demoníacas é edificar sobre a lei movediça. Você está acreditando muito mais no diabo do que em Deus, né? Não existe a possessão demoníaca para a psicologia. O que chamam de possessão demoníaca nada mais é do que uma manifestação do nosso inconsciente. Os fenômenos descritos nada têm a ver com o demônio, com o diabo, com o capeta, com o satanás, com o capiroto, com o encardido. A parapsicologia explica-os perfeitamente. O demônio não faz milagre, não intervém perceptivelmente no nosso mundo. O milagre é exclusivo de Deus. Para a psicologia, pelo menos do Padre Quevedo. Para outros parapsicólogos que não são religiosos, não é nem de Deus, porque nem Deus existe, é tudo fenômeno natural. Uma grande verdade foi dita. Quando o psiquiatra, ele mesmo acreditando supersticiosamente na possessão demoníaca, perguntou o nome do obsessor, foi respondido, né? Meu Ginouzoa. Isto é, escrito ao revés, eu não sou ninguém. Poderia ter dito, sou eu mesma, a menina desequilibrada e manifestando, junto a atitudes histéricas, alguns fenômenos parapsicológicos. Quem não estiver acostumado a estes temas, quem não souber que a explicação sugerida no livro é falsa, pode ficar impressionado. Um padre jesuíta, professor na Universidade de Washington, após ver o filme, confessou que durante 3 noites não conseguiu dormir. Olha só o poder sobre o inconsciente, né? De medo. O que acontecerá com jovenzinhas sensíveis e emotivas? Quanto mais passivo de sugestão, quanto mais sensível for a pessoa, mais fácil ela é de aceitar a sugestão e deixar aquele influenciar o inconsciente dela. O que poderá acontecer com pessoas ocultas, supersticiosas e com alguma tendência à histeria? É desastroso. Blatt descreve o padre exorcista, apesar de formado psiquiatra, com problemas psicológicos desde a infância, insônia pertinaz, esgotamento pelo que foi liberado do seu trabalho, imatura até quase se embebedar no dia da morte da mãe, né? E acaba suicidando-se o padre, talvez suicídio. Muitos exorcistas ao longo da história suicidaram, acabaram loucos. Por quê? Entrou na mente deles. Não foi o demônio. Foi a mente deles, o inconsciente, que introjetou aquilo e começou a fazer a pessoa surtar. Nós acreditamos que o livro é muito negativo nesse sentido. Ao longo da história tem havido verdadeiras epidemias de possessões demoníacas. Tem um livro dele que chama Antes que os Demônios Voltem, onde ele mostra isso muito bem. Mostra como, ao longo da história, os conventos na Idade Média e início da Idade Moderna, onde aconteciam supostas possessões demoníacas, todo mundo do convento começava o seminário começava a apresentar esses mesmos sintomas. Por quê? Porque é o contágio, mas é um contágio chamado contágio psíquico, que acontece também nas igrejas evangélicas. Quando uma pessoa começa a manifestar lá, aí as outras tudo começam a manifestar também. É o poder da sugestão sobre a mente das pessoas, né? Então há essas epidemias, né, pelo influxo sugestivo ou contágio psíquico. Esses temas impressionam e podem fazer enorme dano à saúde psíquica. Tais epidemias nada tem a ver com o demônio, com o diabo, com o capeta, com o satanás. O demônio não é contagioso como se fosse um bacilo da cólera, como se fosse o vírus da Covid-19. Né? Se o demônio ficar na moda, as clínicas parapsicológicas e psiquiátricas não vão dar conta. Voltaremos às piores épocas de obscurantismo, fanatismo e loucura. Por isso que ele escreveu o livro Antes que os Demônios Voltem. Né? Nós não podemos deixar essas coisas tomarem conta do inconsciente coletivo, porque se tomar, a gente vai ter epidemia de manifestações de pessoas, né? Todas histéricas aí, ou todas deixando o inconsciente manifestar-se. Percebe-se que o autor tem lido bastante sobre temas de demonologia, inclusive faz algumas alusões à parapsicologia, algumas falsidades, porém, têm se introduzido no livro. Não são muitos erros, a não serem aspectos ou matizes. Também filosófico-teologicamente, tanto o livro quanto o filme estão certos, a não ser o erro muito frequente de acreditar na possessão demoníaca. Mas há um erro filosófico e teológico grande. Aludindo ao que parece a teoria de Chardin, escreve Blatt, né? Mary, o filósofo paleontólogo.
esse intelecto assombroso e elevado espírito. Seus livros teriam causado rebuliço na igreja, já que interpretavam sua fé em termos de ciência, em termos de uma matéria que se está ainda transformando, destinada a ser espírito e unida a Deus. Nem Teilhard de Chardin, nem Merrin, nem outro jesuíta jamais afirmaria nem afirmou semelhante disparate. É contraditório identificar criatura e criador, finito e infinito, contingente e necessário. Sim, os fenômenos descritos em O Exorcista podem ser verdadeiros, mais naturais. E ainda podem haver fenômenos até mais maravilhosos, com maior continuidade, muito mais fantásticos do que os que aconteceram no filme. A interpretação sugerida, como se devendo ao demônio, que é infundada, que é falsa, né? São fenômenos do inconsciente humano. São fenômenos parapsicológicos, ou seja, acontecem na psique, mas não são comuns, não são normais, não acontecem todo dia, em toda hora, em qualquer lugar, a não ser que haja um contágio psíquico, você vai ver esse trem virar um pandemônio, acompanhados de fenômenos histéricos e distúrbios psíquicos, e que muitas vezes levam também a fenômenos físicos, químicos. Então está na revista de Parapsicologia do Centro Latino-Americano de Parapsicologia de Divulgação Científica, O Mistério à Luz da Ciência, número 7, tomo 2. É isso aí. Hasta la vista, até a próxima.